Em um cenário novo, com cachorro latindo, pássaros tagarelando, mas ainda assim um cenário bem confortável. E hoje com uma resenha de um dos perfumes no qual eu acho que tem o maior nível de sofisticação em toda a perfumaria exclusiva. Um dos meus favoritos dessa coleção perfeita da Guerlain. Hoje vamos estar falando de Boaz Armani, esta joia perfeita da Guerlain. Venha assistir a esta resenha maravilhosa. Pessoal, tudo bem com vocês? Bastante ruído desse vídeo. Hoje é domingo, o pessoal está bem animado. Mas antes de dar início nessa resenha, mais uma vez obrigado pelos 1000 inscritos no canal, tá? Agradeço demais a vocês. E se inscrevam, continuem se inscrevendo, compartilhando, sendo bastante ativo nos vídeos. Isso me ajuda cada vez mais a estar produzindo conteúdo de muita qualidade, tá bem? E essa resenha vai ser um pouquinho diferente. Só para vocês terem ideia, eu vou mudar as ordens. Eu preciso de me perfumar, porque este perfume aqui, ele vale cada centavo. Agora, este borrifador e este aroma maravilhoso. Gente, esse perfume aqui, ele foi o meu último a conseguir e confesso que foi um dos mais surpreendentes. Toda essa coleção da Guerlain, com exceção ao Tonka Imperiale, eu comprei toda ela no escuro, tá? Todos eu comprei sem conhecer, eu simplesmente virei e falei, vou ter toda essa coleção. E consegui ter, tá? Lembrando que eu tenho a dos primeiros frascos, tá? Eu não tenho esses novos, eu não achei os frascos bonitos e também os poucos perfumes que eu conheci eu não gostei, tá? Além de estar com um preço bem mais elevado que o convencional. Apresentação padrão desta coleção aqui, tá? Aquela caixa bem bonita. Pessoal, vocês conseguem ver os perfumes de hoje, a apresentação deles, que não tem a mesma qualidade na caixa, na apresentação em si. Uma caixa bem bonita. Aquele borrifador lindo, porém muito ruim. E essa tampinha aqui, que evita vazar o perfume. Porque este borrifador da Guerlain, eles não são muito bons para vedar. Eles dosam bem, este daqui, mas ele não veda bem, tá legal? E Boaz Armani é um perfume que é assinado por N. Menardo. Deixa eu só confirmar isso. É isso mesmo, N. Menardo, tá? É um perfume de 2006, para vocês verem a qualidade, né, que este perfume tem. E esse perfume se manteve, tá? Nessa coleção nova. Ele não foi descontinuado, assim como o Myrrhe Deliré e o Iris Ganache, tá? Esses dois, eles não fabricam mais nem nessa coleção nova, tá legal? As notas de topo são íris, incenso e pimenta rosa. Pessoal, a abertura deste perfume, para vocês terem uma ideia, ela é sim bem perceptível na pimenta com o incenso. A íris não deixa ela talcada, deixa ela amanteigada. Então, é aquela abertura mais cremosa, especiada, de muita qualidade, tá? Muita qualidade mesmo. As notas de coração, elas dão um up ainda maior neste perfume, então eu quero fazer uma chamada de atenção para vocês na hora que eu for comentar do desempenho deste perfume, tá bem? Que é benjoim,
madeira de guaiaque e coentro. O coentro é imperceptível aqui, tá? Lembrando que o coentro tem um cheiro bem presente e aqui ele não tem tanto. É mais o benjoim, tá? Esse perfume aparece bastante a resina, tá bem? E falando em resina, na sua base nós temos nada mais nada menos que a copaíba. Pessoal, pra quem não conhece a copaíba, é uma das resinas mais intensas da perfumaria, tá? É uma resina muito forte de verdade. Patchouli e almíscar branco, o almíscar para dar aquela amenizada e o patchouli também na sua base, mas a copaíba fala muito alto aqui, tá bem? Este perfume, ele me lembra muito, mas ele me lembra muito, não sei porque, uma madeireira. Se você já foi em uma fábrica ou até mesmo uma fazenda que cultiva madeiras, né, para a confecção de móveis, entre outros acessórios e decorativos, ele me lembra bastante. Isso creio eu que seja pela nota de madeira de guaiaque, muito aparente, e pela copaíba. A copaíba, por ser uma resina e querendo ou não, algumas árvores possuem sim uma seiva, ela acaba lembrando sim, tá? E a pimenta rosa dá aquela ardidinha, dá aquela especiada neste perfume que, convenhamos, é um perfume muito bom, tá? Eu tenho certeza que esta resenha não vai ter muitas visualizações porque é um perfume pouco falado. É um perfume que as pessoas não conhecem muito, então acabam não dando tanta atenção porque ele não tem uma certa hype. Porém, vocês estão perdendo, porque eu falo tranquilamente que o desempenho deste perfume é fenomenal. Ele fixa muito. Ele não projeta tanto, tá? Ele é um perfume mais íntimo, assim como todos os outros desta coleção, mas o seu desempenho é o maior, tá? Ele fixa mais que Tonka Imperiale, que Spirituals Double Vanille e até mesmo que Miri Deliré. Ele fixa demais mesmo, tá? Nós estamos falando de uma fixação acima de 10 horas para um perfume dessa linha exclusiva da Guerlain, que é muita coisa, gente, é muita coisa de verdade. E vamos falar de vestimenta. Faz tempo que eu não falo sobre vestimentas, né? Pessoal, é um perfume compartilhável, tá? Ele tende um pouquinho mais ao masculino devido a todas essas notas mais intensas, mais amadeiradas. Esse especiado também, creio eu, que ele fica melhor em um homem do que em uma mulher. Mas a mulher consegue vestir ele tranquilamente. Porém, é um perfume de suma qualidade, suma sofisticação. Então, se ele é desse jeito, ele demanda, sim, uma vestimenta um pouquinho melhor, uma vestimenta mais formal, uma camisa social, e para uma mulher, um vestido bonito, um blazer, e assim vai, tá? Mantendo sempre essa linha de roupas muito sofisticadas, porque, pessoal, vale muito a pena. Se você não conhece, por mais que eu creio eu que você não vai conseguir ele nesta versão aqui, tá? Nesse frasco, duvido muito que você consiga, mas pegue uma amostra, pegue o frasco até mesmo desse perfume, porque ele vale muito a pena, ele vai durar por longos e longos anos, por mais que você aplique ele todos os dias, tá? É uma fragrância que tem até sim uma certa versatilidade, não é tão ideal para dias tão quentes. Hoje aqui está na faixa de 25 a 27 graus, então tá um clima ideal para este perfume. Foi até por isso que eu resolvi vesti-lo. Tá legal? Aguardo vocês até o próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!